Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar de um assunto quente, emergente, amplo e crescente. Nós vamos tratar, como o MTST, um dos mais importantes movimentos sociais do nosso país, ele luta pela soberania digital popular. Nós vamos tratar do MST e a luta pela soberania digital popular. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Vitor Antunes, desenvolvedor de software e membro do núcleo de tecnologia do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Acertei, né? E também com o Ale Costa Barbosa, que é pesquisador visitante no Weizenbaum, na Alemanha, e membro também do núcleo de tecnologia do MTST. Pô, muito obrigado por vocês estarem aqui nesse episódio e, sem perder muito tempo, eu vou perguntar para vocês por que o MTST lançou uma cartilha pela soberania digital. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo. Essa é uma pergunta realmente muito ampla, né? A ideia de fazermos uma cartilha começou um convite do professor Rafael Groman, da Unicinos, que hoje está na Universidade de Toronto, né? Veio de um interesse de ler e entender sobre disputas por soberania digital a partir do Sul Global, né? E temos, né, esse acúmulo teórico, acúmulo muito mais prático também, por causa de trabalhos que a gente vem fazendo, principalmente sobre o contrato de quem luta, né? Essa é uma grande experiência que a gente vem tocando, que vem ensinando muito, que a gente vem conseguindo muitas conquistas. E já desde o início do núcleo, a gente via sentindo que esse debate sobre soberania, o debate sobre o que é tecnologia, a mistificação e a desmistificação de tecnologia, quando se falava em soberania, quase que sempre quem dominava esse assunto era o social-chauvinismo, né? As lutas por soberania popular, de variadas formas, sofreram muito, né, desde o período da queda do golpe contra a presidenta Dilma, veio o Temer, o período fascista, genocida de Jair Bolsonaro. Então foram golpes muito duros contra as esquerdas no Brasil, contra movimentos populares. Então, as construções das noções, os debates sobre soberanias populares, plural, né, foram forçadas a ficar muito para trás, e principalmente com algo que tem sido tão singular, tão visível no dia a dia do povo brasileiro, que é, por exemplo, o combate à fake news, né? Que é algo que atenta mais contra a soberania, a democracia e os direitos plenos da cidadania brasileira do que a falta de um direito básico, como é o acesso à verdade, né? A gente não acredita que é possível construir uma democracia plena sem que os cidadãos tenham acesso à verdade, né? Começa daí, e óbvio que é um debate realmente gigante, mas respondendo a essa pergunta, surgiu desse convite e dessa falta que estava havendo nas esquerdas da gente debater democracias e soberanias populares, construir a soberania popular através de um programa prático de debater, de desmistificar, de ensinar tecnologia e construir, se apoderar da tecnologia dos nossos e para os nossos. Eu acho que para começar o debate é por aí. Muito bom. Ale, diga aí, cara. Não, maravilha, Sérgio. Bom demais estar aqui, um prazer. Bom comentar também para quem está ouvindo a gente que o MTST já apresentou um pouco, né, do trabalho do núcleo, um episódio aqui, um Tecnopolítica, acho que o 149, vendo Sim. aqui, né, o Tecnologia Digital Além do Mercado, que é exatamente o que a gente faz, né? A gente tinha como esse pilar, como o Vitor muito bem colocou, né, desmitificar a tecnologia como não sendo neutro de um lado, promover a educação em massa nas periferias de tecnologia, e também tinha essa parte de travar o debate político,
E a gente foi, à medida que a gente foi amadurecendo nesse debate político, né, a gente acabou entendendo que o que a gente estava fazendo de fato era promovendo a soberania digital, né? Obviamente que a gente vai conversar mais para frente também, né, que é um termo que está em disputa, é uma narrativa que está em disputa, é um discurso, sobretudo, mas a gente foi entender que o que a gente estava fazendo na prática, né, mão na massa, né, como é a característica do movimento dos trabalhadores sem teto, se encaixava com o que a gente entendia, reivindicava por soberania digital, e foi justamente ali no final do ano passado, mais ou menos, que a gente escreveu também em parceria com o professor Rafael Groma, que é um grande parceiro do movimento, inclusive do Núcleo, a gente escreveu um artigo para o blog da Boitempo, né, que a gente sintetizou pela primeira vez o que seria essa soberania digital a partir dos movimentos sociais. E aí, quando veio essa possibilidade dessa parceria com a Universidade de Toronto, a gente falou, aí é uma decisão nossa mesmo, né, vamos tratar aqui da nossa visão de soberania digital popular, né? Mas muito obrigado aí. Pô, legal. Acho que o papo vai ser ótimo. Legal. Então, entrando diretamente na questão da soberania, porque muitos dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, elas podem achar que nós estamos falando só de entregar, aumentar um poder do Estado, né? Porque o conceito de soberania, ele vem, é meio duro, né? Ele nasce ali na ideia de um poder maior dentro de um território sobre uma população. E quando a gente está falando de soberania popular, nós estamos falando de outra coisa, né? Nós estamos falando de outras soberanias, né? Então eu queria. E aí, Vitor? Vocês têm uma experiência de que a soberania é ligada a uma democracia popular. Como é que é isso? Sérgio, para responder isso, eu acho que é muito útil usar o exemplo de um artigo muito bom da Denise Desordieu, desculpa, eu nunca sei Sim. pronunciar o nome, que escreveu, inclusive saiu, se eu não me engano, hoje ou foi ontem, sobre a luta do MST para trazer caminhos de soberania alimentar para o povo brasileiro, né? A Ah, gente tá. viu aí essa grande luta que está sendo e tem sido para tirar o Brasil do mapa da fome e da fome que se intensificou e foi turbinada do governo de Jair Bolsonaro. É uma luta que parte do território, é uma luta que parte de quem sofre, de quem precisa, de quem luta, de quem trabalha, e a gente acredita que são essas as pessoas que têm que ter telo para bater nas decisões do dia a dia, né? Não, por mais que a gente acredite em colocar o pobre, quem trabalha, na decisão do dia a dia, nós acreditamos que tem que ser o pobre, tem que ser o trabalhador, quem está na base, quem faz esse país girar de fato, é que tem que ter o poder político de implementar política pública, de construir uma visão de mundo profunda e duradoura que seja de acordo com as necessidades de quem sofre, de quem luta, quem trabalha, né? Interessante, hein? Mas diga, termina aí. Não, Porque. então, Não, então, já que eu interrompi, eu peço desculpa, mas é que você está falando, me deu uma ideia, cara, que é assim, ó. Eu cheguei para os meus alunos e falei, gente, e aí, vamos pensar o uso da inteligência artificial no bairro, na periferia aí de uma grande cidade? Aí eles ficaram pensando, nós vamos fazer umas câmeras e tal para identificar. Eu falei, gente, mas isso é um perigo, né? Tá tendo até um movimento mundial aí, né? Contra o uso de inteligência artificial para o reconhecimento facial, porque ele está prejudicando, né, as pessoas mais fragilizadas, né? E não é porque ele erra só, não, ele é ruim quando erra e é pior quando acerta, né? Por quê? Porque ele é feito para vigiar as chamadas classes perigosas, como... Mas vocês, o Alê, você não sei, vocês têm experiência de discutir como fazer uma tecnologia ou como se apropriar de uma tecnologia. E aí eu queria que você falasse isso. Quando vocês fazem aquele aplicativo, né, eu acho que chama Contrate Quem contrate Luta. quem Contrate luta. quem luta. É.
A gente já falou um pouco no outro episódio, mas não dá umas tretas, não dá uns problemas para na hora de definir a arquitetura da informação, como é que você privilegia, como é que é esse rolo aí? Quando a gente fala de soberania, é que essas decisões não vêm prontas, elas são feitas pela comunidade, é isso? Eu Perfeito. vou pegar Fala um aí, gancho aqui, Vitor. Aí você complementa, por gentileza, na parte da arquitetura do contrato, por favor. O, só voltando um pouquinho, Sérgio, não perdi essa pergunta, não, mas nesse debate aí, como eu pontuei, nessa disputa dessa narrativa, em alguma medida, mas pensando que, sobretudo, um discurso, quando a gente fala de soberania digital, a gente tem que ver quem que está falando de soberania digital no Sim. mundo e no Brasil, principalmente. No mundo, você sabe muito bem que a União Europeia, recentemente, a Margrethe Vestager, né, a presidente da Comissão Europeia, vem falar que eles têm que tomar de volta o controle sobre nossos dados, né? Evocando aí uma visão até um pouco neoimperialista, né? Se eu puder parar a pensar, o desenvolvimento da própria indústria de tecnologia da informação aqui no ambiente europeu e sabendo quem consome, quem exporta a maioria desses dados também dessas plataformas acaba sendo a gente aqui no sul global, né? E no Brasil, a gente vê, claro que a gente tem outros modelos, a gente pode discutir depois, Rússia, China, Índia, mas aqui no Brasil a gente tem alguns atores que estão discutindo isso, né? Acho que partindo sobretudo ali do próprio esforço que você capitaneou, né, com outros acadêmicos, ativistas, a gente do núcleo, inclusive, estava próximo na elaboração daquele programa de emergência para o Lula, né, que vai trazer a ideia de pensar em infraestrutura federada de dados, né, sobretudo dados para áreas essenciais críticas, como educação, saúde, mobilidade, defesa, por exemplo, mas também pensando em pesquisa e desenvolvimento transdisciplinar através das características locais, né, pensando no acesso também à internet, o acesso às tecnologias. A gente bebeu um pouco dali, né, para poder começar a consolidar a nossa visão, mas a gente também tem mapeado outras visões, né? Por exemplo, o Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV do Rio, associamos o meio digital muito mais à cibersegurança, né? E a gente também participou de um evento de cibersegurança e meio digital do CTS lá no Rio, né? Enquanto núcleo, justamente trazendo essa nova dimensão, que é a dimensão do coletivo, da comunidade, né? Então, não só pegando essas três principais dimensões da soberania, que pega a capacidade do Estado em implementar políticas digitais para sua autonomia, ou essa parte mais da economia, da política industrial, da concorrência, vamos falar da competição, e essa parte individual da autodeterminação informacional dos dados. A gente falou, calma lá, nenhuma dessas não contempla a gente, né, que está na mídia. A gente quer uma realmente que seja de base comunitária, que o interesse coletivo esteja, sobretudo, em evidência. E nisso conversa muito com o que você falou, porque a gente foi diagnosticando, a gente até identificou 5 elementos que caracterizam a nossa soberania digital popular. E um deles é justamente de fomentar a soberania a partir das cidades, né? E a partir das cidades não é a partir de uma lógica neoliberal de cidade inteligente. Claro. Obviamente não, é de uma lógica que ataque as desigualdades socioterritoriais, sociodigitais e que, por isso, necessariamente tem que ser antivigilantista e necessariamente tem que ser antirracista, né? Então, isso faz parte dos pilares que a gente identificou, bem como o acesso significativo à internet, que aí conversa com o que o Vitor falou, né? Não um acesso significativo, o significativo é pautado pelo movimento social, né? O que é significativo para o movimento social. E nesse caso é almoço e internet grátis, né? É o lema que tem no Wi-Fi das Cozinhas Solidárias, que é um dos maiores Muito programas bom esse de lema, segurança cara. alimentar, né? Esse lema é Inclusive, contra o neoliberalismo. Não existe almoço grátis, existe sim. almoço e internet grátis nas cozinhas solidárias do MTST, que inclusive semana passada pela GSN, a Guarda Municipal de São Paulo, impediram a entrega de marmita gratuita na cozinha da Sé, né? São dezenas de cozinhas no Brasil, inclusive o Guilherme Boulos, primeiro dia de mandato, protocolou um projeto de lei para institucionalizar as cozinhas solidárias, né? E a gente quer pensar como que a gente traz o acesso à internet junto nessa agenda. Mas, além disso, a educação crítica digital tecnológica, que a gente já faz, né? A gente dá aula, inclusive, na rede pública de ensino municipal. Olha só. Que mais?
as plataformas e os dados a favor dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então, pensar até como que a gente usa até a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para poder garantir que os dados dos trabalhadores vão ser usados para poder escolher que hora que ele vai trabalhar, que horas que ele vai ter que entregar, se ele vai ser penalizado porque ele não conseguiu terminar uma entrega ou não, né? E pensar no desenvolvimento dessas plataformas que seja realmente de propriedade dos trabalhadores, que o Vitor vai trazer um pouquinho de como é que está atualmente a discussão também da governança do contrato de quem luta especificamente. E fechando, também tem essa parte de promoção dessa internet realmente segura, né? Que proteja as populações historicamente vulnerabilizadas, que aí entra toda essa parte também de contenção dessa disseminação de discurso de ódio, de notícias falsas, que a gente sabe muito bem que no fim do dia a população periférica, preta, mulheres, né, LGBTQIA+, se acabam sofrendo mais com isso. Então, a gente está bem ciente, está bem de olho, tem travado muito debate nesse sentido também. Mas, Vitor, quiser trazer também aí Diga aí, Vitor. se quiser. Eu queria pegar esse gancho que o Ale trouxe, que é muito bom, de que colocar os dados para trabalharem a favor dos trabalhadores. Porque, Sérgio, um dos pilares mais básicos que a gente tem nisso que se chama de Estado Democrático de Direito, né, Sim. por todo o mar de falhas que ele tenha, é que eu não sou obrigado a produzir provas contra mim mesmo, né? Se você tem uma sociedade que você é obrigado a produzir provas contra si mesmo, já é um bom sinal de que ela tem problemas seríssimos. Sim. Então, a gente tem aí esse novo horizonte de possibilidades, esse novo horizonte de legalismos, estruturas sociais que a gente vai precisar trabalhar, está em construção, está em disputa, né? Mas, sério que a gente quer um mundo que produz mares inteiros de dados todo santo dia e todos esses dados vão ser usados contra quem os produziu? A gente não quer esse mundo. Né? A gente quer colocar o poder de decisão em quem gera os dados. A gente quer colocar a propriedade privada dos dados, se é que vamos trabalhar nesses termos, na mão de quem produz os dados, na mão de quem é dono dos dados. Tá? E aí a gente pode travar vários debates muito bons, muito extensos sobre identidade e tudo mais. Mas só para responder um pouco mais diretamente a sua pergunta anterior, é muito comum a visão liberalizante mesmo, porque eu sou do mercado de TI, eu sou desenvolvedor de software, estou aqui há pouco mais de 10 anos, já trabalhei com algumas coisas, várias tecnologias, algumas empresas, e existe no senso comum liberal do profissional de tecnologia que ele é o rei de tudo, que ele pode tudo, que basta você escrever o próximo grande aplicativo que vai descender dos céus e salvar a humanidade, né? É um tecnocriacionismo, um tecnosolucionismo raso que é orientado a criar grandes elefantes brancos que não resolvem nada e são caríssimos e promovem, não resolvem nada e criam vários outros problemas. Né? Aqui a gente trabalha também desmistificando isso. Desenvolvedor, aqui no núcleo de tecnologia, ele é mais uma pessoa. Eu sou a terceira pessoa depois de ninguém na fila de decisão no contrato de quem luta. Né? Quem decide o contrato de quem luta é quem trabalha nele. Né? Nós somos tubos condutores para chegar a uma decisão tecnológica. Né? Inclusive, né, a gente, só para encerrar, a gente trabalha de forma muito geral em 3 pilares básicos aqui em tudo que a gente faz. Né? É a política, obviamente, a técnica e o ensino. Né? Se a gente estiver faltando fazer algumas dessas 3 coisas, a gente está falhando em bastante coisa. Então, a gente faz o ensino crítico sobre a tecnologia, a gente faz o desenvolvimento e colocar o desenvolvimento, ensinar a desenvolver as pessoas também do movimento, e quem quiser, quem for de classe média, quem gosta do movimento, como sou eu, graças a Deus, nunca precisei estar na luta do movimento para conseguir uma casa, mas uma das primeiras coisas que a gente fala aqui, quem decide é quem trabalha. Claro. O poder de decidir está em quem trabalha, está em quem sofre, está em quem luta, né? Não à toa o nome do aplicativo. Pô, muito legal isso, mas deixa eu te perguntar, vocês tiveram que fazer mudanças, por exemplo, no aplicativo, que estava indo para um lado, aperfeiçoamento, e o pessoal que usa sempre discute com vocês, é isso?
É exatamente isso, tá? A gente é um progresso constante, tá? Ele, para quem usa, desde o início, ele mudou muito pouco, quase nada, mas no back-end mesmo e no Back-end. interior dele, ele mudou bastante, mudou severamente. Ele é quase que irreconhecível das suas primeiras versões, né? Mas a gente hoje teve mesmo uma reunião com coordenadores do movimento, né? Porque os trabalhadores do Contrate Quem Luta, as pessoas que você contrata, elas se reportam, o Contrate Quem Luta possui uma estrutura política por trás, né? Sim. Existem coordenadores do movimento, tal qual as ocupações possuem seus coordenadores também, né? Então, existem decisões políticas, inclusive, só um parênteses, é muito interessante falar disso, que a gente não procura trazer soluções algorítmicas de um grande Deus algoritmo que vai resolver todos os problemas da É, plataforma. Não, a gente trabalha com o que a gente tem, expõe os dados que conseguimos expor para as pessoas, para os grupos e para as regiões, os territórios que irão se encarregar de decidir como usar isso em seu prol, em seu favor, né? Então, interessante. eu, enquanto desenvolvedor, eu sou uma mera pessoa técnica que está ali para ajudar, empoderar, trazer essa coisa para a realidade. Complementando, Vitor, eu acho que é, você trouxe central, né? A grande tecnologia aqui é a organização do movimento, né? E, Muito bom. essa é a grande tecnologia e extremamente organizado, inclusive nesse nível nesse temática de governança. O Contrate ele o CQL, o Contrate que luta, vem sofrendo mudanças também ao redor do tempo. Esse ano a gente está pilotando um novo modelo também, em que a gente centraliza um pouquinho também as atividades, os ofícios que são oferecidos, os trabalhos que são ofertados na plataforma, não é mesmo uma plataforma, mas enfim, são ofertados para esse grupo de trabalhadores e trabalhadoras conseguirem se organizar e barganhar melhor também por melhores condições de trabalho, né? E a gente fazer esse relato, esse diálogo com os desenvolvedores, com quem centraliza as demandas. É um teste que a gente está fazendo esse ano também, que a gente pode bater um papo depois especificamente do contrato. Mas o que eu queria ressaltar aqui, Sérgio, Sim. é que o contrato de quem luta, não é uma plataforma, que eu falei, mas é um chatbot, né? É um Ah, chatbot que é construído num aplicativo de mensageria privada, é o de WhatsApp. inteligência natural, não é artificial, não. Mas o que eu queria ressaltar é que até a gente foi convidado a poder participar de uma dessas conversas do PL, das fake news, PL 2630, né, para o pessoal que não está familiarizado. E aí, inclusive, o pessoal estava debatendo lá o mérito lá do documento, conversa com a MJ, conversa com a SECOM. Então, assim, mas tá, vocês colocaram que não entra plataformas sem fins lucrativos. Então, a gente já não entraria, mas a gente também não é plataforma, mas, ao mesmo tempo, entra a mensageria privada. A gente funciona a mensageria privada, a gente é conteúdo puro, porque você dialoga direto quem quer contratar com quem não quer, com quem está ofertando um serviço, e só é baseada no WhatsApp por uma questão de zero rating, uma questão financeira material, que as pessoas não têm como comprar e acessar um dispositivo, né? Então, assim, para poder ilustrar o nosso posicionamento, que foi para poder ilustrar que tipo uma regulação é importante, mas ela tem que ser o mais sistêmica possível e ter várias outras ações. Curioso isso, hein, Ale? Vocês hackeiam o zero rating, né, para usar em prol do movimento, mas o zero rating é concentrador de riqueza no Facebook, né? Mas eu Então, entendo a lógica, precisava ter uma saída pública para o zero rating, que vire luta política, né? O governo tem que. Ó, vou contar um negócio, eu não sei se já contei para inclusive de soberania digital. inclusive, ó, teve uma. Eu não vou falar nomes, porque tem pessoas que não vão se defender aqui. A prefeita Marta Suplicy me chamou lá no Palácio, quando ela era prefeita, que eu estava fazendo programa de telecentros, que era. Isso em 2000 e abobrinha, 2001, sei lá, 2001. Máquinas gratuitas na periferia de São Paulo em prédios abandonados. No começo era assim, a gente. Primeiro foi na cidade de Tiradentes, no Coab abandonada, né? E aí pintou, levou cabeamento, etc, né? Mas aí um cara, não vem o cara assim, ela me chamou lá e falou, fala aí o cara falou,
Se orelhão é pago na periferia, por que você quer levar computador de graça? Aí eu respondi, porque o que está errado é cobrar a comunicação da periferia. O que está errado é cobrar orelhão. Você tirar a comunicação das pessoas é tirar a condição de luta pela melhoria das condições de vida. Eu não falo isso por discurso, não. Eu acredito nisso. E acredito, por exemplo, que a gente precisa de uma solução para o zero rating que seja para a população carente, pobre, e que não seja para engordar o cara. Mas eu entendo que vocês usam hackeando. Estou entendendo. É uma bela jogada. Bela jogada. É aquela coisa, assim, nem todas as artes do opressor, as armas do opressor a gente tem que usar, né? Mas algumas a gente usa. A gente tem que lutar com o que a gente tem no momento, né? Mas eu reitero que, inclusive no documento lá do CTS, eles colocam a política de banimento do zero rating na Índia como uma política exemplar de soberania digital, né? Sim. Se a gente também já tem um histórico de soberania digital como software livre, com os próprios telecentros de mais de 2 décadas aí, né? Eu acho que a gente tem que realmente capitanear, criar esse grande essa coalizão mesmo, né, partidária, política, para poder a gente ir para cima mesmo, né? Inclusive, agora, combate à desinformação, política concorrencial, tem vários argumentos que a gente pode jogar. Por exemplo, nesse combate à desinformação, o que mais dá para fazer? Além da gente tentar uma lei que obrigue as plataformas a serem mais transparentes, respeitar a nossa legislação. O que mais que dá para fazer que não seja pela lei? Vocês estão fazendo um trabalho de organização de desenvolvedores, de usuários, mas tem mais coisa aqui para fazer? Ou essa pergunta é muito... Não, eu acho... Fala, Vitor. Não, fala isso. Fala aí, pode falar. Não, eu acho que esse trabalho de formação política, eu acho que ele é central, sim. E a gente faz isso bastante no movimento, né? O movimento ele é dividido entre 13 setoriais, uma delas é de comunicação, outra de formação, outra de tecnologia. Acho que todas essas vão travar um pouco desse debate, mas também pensando, né? A gente pode pensar em ferramentas também que vão já, por exemplo, desmonetizar os canais de forma automatizada. A gente discute um pouco de pensar como criar arenas de debate público baseado em software livre. Eu estou até fomentar softwares já livros que já existentes também massificar, mas também isso depende de uma grande campanha. Mas também, querendo ou não, tem a parte da educação também, que a gente já vem efetuando, realizando nas ocupações, nas residências adquiridas pela luta e em escolas públicas também, que é juntar a educação tecnológica instrumental mesmo, né, para a formação de mercado de trabalho, junto com a educação crítica, midiática, informacional, né? Mas de cara, assim, que vem à cabeça é isso, Vitor. Legal, Vitor. E assim, é isso que o Ale falou, né? Vai de dar forças, né? Juntar forças no movimento. Mas eu queria trazer o outro lado disso aí, porque no Brasil não falta lei. Verdade. No Brasil não falta lei, né? Inclusive, esse PL 2630 tá muito, assim, mas muito longe de ser o necessário, o minimamente necessário. Sim. Mas é um trampolim, é uma vitória, não deixa de ser. A gente tem críticas, tem sugestões a serem feitas do PL 2630, tem problemas, claro, como todo e qualquer outro projeto de lei que vai estar sujeito a forças tão grandes, né, a forças opositoras tão grandes, né? Mas, inclusive, isso, só um pequeno parênteses, só o que a Google tem feito nesses últimos dias para tentar barrar o PL 2630 já seria prova suficiente da necessidade pura de que a gente precisa regular, né? Então, o que a gente precisa fazer com essas big techs? Ora, um mundo de coisas. A primeira coisa é regular. Começa por a gente regular. Aí a gente vai se inserir em outros debates, em outros tipos de construções mais verticais, mais horizontais, sobre fortalecimentos políticos dos movimentos sociais, das organizações de bairro,
de partidos, fazer a luta institucional também, né? A gente está aí, a gente teve uma vitória assim, gigantesca do companheiro Guilherme, da companheira Diane Maria, fizeram grandes vitórias aí para o nosso movimento. A gente acredita que é um começo fantástico da inserção do MTST nessa institucionalidade, mas é um começo e a gente não acredita que dá para parar por aí e tá, então minar o poder das big techs, como o Ale falou, fazendo a nossa formação política, virando o jogo da informação para o nosso lado, né? Sendo um contraponto, destruindo esse senso comum, construção dia após dia, né? E fortalecer também as soberanias de Estado nacional, que a gente, enquanto país aqui do sul global, país periférico, a gente, obviamente, não esconde, a gente não pretende esgotar o debate, como é o exemplo das outras soberanias, como é, por exemplo, a luta por soberania alimentar. A gente acredita que são horizontes incomuns, é a mesma construção do mesmo poder popular que se soma de diversas formas. Uma outra forma, outras formas possíveis é construindo mais leis que passem a regular coisas mais pontuais. Se a gente for querer debater, por exemplo, a responsabilização, a accountability de construtores de IA generativas no futuro próximo, no futuro médio, a gente pode debater sobre isso, mas tudo isso passa por a gente ter força primeiro para propor. Porque a gente está vendo aí a grande batalha que está sendo se quer passar essa lei. Quem dirá apontar quem é que vai ser o órgão regulador, e aí, de fato, regular e, de fato, vencer essa batalha, a gente não acredita que é só propor lei. Força política, de verdade, construir poder popular mesmo, em várias e várias frentes, em vários e vários territórios nesse Brasil que é tão grande. Nós precisamos de um movimento transversal pelas soberanias digitais, porque senão a gente, eu concordo com vocês aí, senão a gente está indo nessas batalhas, essas batalhas são importantes, essa do 2630 é gigantesca, mas é uma batalha assim, ó. Porque, por exemplo, vou dar uma virada no barco aqui, é o seguinte, inclusive eu vou convidar vocês para a Semana de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC, uma quarta de manhã, a gente tem uma mesa que chama Inteligência Artificial e as Políticas Públicas. Mas aí vai um monte de cara lá fazer aquela discussão, cadê o movimento popular? Então, depois a gente acerta aí quem vai. Pelo seguinte, olha só, eu vou voltar a essa questão. Me preocupa muito também vocês são um movimento que luta pelo teto, que luta pelo direito à moradia, que luta contra a miséria, que luta pela organização ideológica da população em defesa do seu direito. Pois bem, uma das coisas que pega pesado é a questão das cidades inteligentes. A gente precisa oferecer alternativa a isso. E vocês são um movimento para oferecer alternativa. A gente precisa romper com os limites criativos que a nossa população está submetida, para que eles possam falar, não, talvez a inteligência artificial seja importante nesse sentido aqui, no bairro, a gente não propõe, não disputa. E aí o cara vem vender esses produtos para esses governadores de todos os partidos, inclusive de esquerda, comprar essas câmaras de vigilância. Fica parecendo que a inteligência artificial só serve ao capitalismo mais perverso. Será? Se a gente chegar a essa conclusão, nós temos que ter uma consciência de lutar contra ela. Mas eu acho que não. Eu acho que a gente não está colocando o nosso lado. Vocês não acham isso, cara? Que a gente tem que avançar numa disputa, que nem vocês soltaram agora essa cartilha. Eu acho que vocês e outros movimentos, a gente podia soltar uma cartilha pelas cidades inteligentes, ou sei lá, vamos mudar de nome, porque essas cidades são cidades tecnosolucionistas e vigilantes, não tem nada a ver, né? Não é isso, gente? Olá, Vitor. Sérgio, você tocou um ponto muito bom, que é o uso dessa palavra inteligente. Vamos lá. Eu estava, esses dias passados, ouvindo um episódio de um podcast, você deve conhecer, com o Paris Marx, aquele podcast gringo Tech Won't Save Us, que infelizmente só está disponível em inglês.
Eu sei. Mas era um episódio com a Emily Bender. A Emily Bender foi Ó. foi uma das autoras, junto com a Timnit Gebru. São duas acadêmicas fantásticas que escreveu aquele paper famoso sobre os papagaios estocásticos, os perigos das IAs, dos modelos de linguagem superamplos, etc. Mas um dos debates que foi levantado, que eu ri bastante, achei muito interessante, foi essa palavra inteligente significa nada. É a mesma coisa que você falar que alguma coisa é smart, né, o smart appliance, falar que é a internet das coisas, falar que, eu tenho NFT, eu tenho Bitcoin na minha, sabe, no meu aplicativo. É qualquer termo do hype. Se você substituir isso por qualquer outra palavra que seja, isso perde o seu sentido porque isso não descreve nada. Você vai me falar que cidades com câmeras que estão fazendo reconhecimento facial e turbinando, piorando em ordens de e escalas aí logarítmicas, as opressões que, por exemplo, o povo negro, o povo periférico sofre nas grandes cidades. Você está me dizendo que isso é uma inteligência? Pois é. Isso não é, sabe? É um senso comum construído através de poder de fato. Né? E você falou, isso é capitalismo porque o capitalismo ganha dinheiro com isso. Opressão dá dinheiro pra caramba, vigilantismo se descobriu que dá dinheiro para um caramba, né? Encarceramento em massa, esse aqui dá dinheiro, fake news, nossa, esse sim dá dinheiro, né? Tá tudo junto ali, o diagrama de Venn, na verdade, é um círculo, né? Tá tudo engendrado na mesma questão, né? Então, a gente acredita sim que falta darem espaço pra gente, né? E a gente vende um ciclo de derrotas. A verdade é essa também. A gente vende um ciclo de derrotas com Michel Temer, com Jair Bolsonaro, tá? A gente está se reerguendo, a gente quer reconstruir de formas diferentes, e eu estou em completa concordância com você, Sérgio. A gente tem que se inserir nesse debate, sim, e impor forças, mas não é lá pedindo, por favor, ei, me Não. escutem, ouçam a gente dentro do seu gabinete, temos propostas legais. Negativo. Né? É Não. impor a nossa materialidade ali, falar, vocês não têm outra opção a não ser nos ouvir. Sem dúvida. E eu acho que a gente precisa ler, só para antes de passar, eu acho que a gente precisa fazer um encontro das cidades tecnológicas que queremos e fazer, tipo, a comunidade software livre. A gente não pede permissão para criar uma tecnologia. A gente cria e, se precisa de recurso, a gente luta depois para eles botarem o recurso. Por quê? Porque eles só põem recurso em Big Tech, barriga de aluguel da Amazon, essas coisas todas. Eles têm que pôr dinheiro também na defesa dos interesses populares. Essa que é a questão. A gente não pode deixar o dinheiro do Estado só para os Faria Limers, não. Porque quem tá. Os Faria Limers têm 40% de cara da verba do Estado, que é pagamento de juros, é para eles. E aí eles assambarcam os ruralistas outra parte. Aí eu pergunto, quanto que leva a periferia? Quase nada, cara. Fala aí, Ale. Não, perfeito, perfeito. Você já me falou, já lembrei que o MTST, inclusive, está na institucionalidade, está na Secretaria Nacional das Políticas Territórios Periféricos, né? Legal. Com Simões, inclusive. Só de pensar de como a gente pode articular já essa inclusão digital a partir dos municípios também. A gente está pensando nisso, mas está pensando sobre o digital a partir das cidades. Eu acho que essa ideia de pensar uma mobilização nacional para cravar essa agenda, né? Acho que sem dúvida é uma ótima ideia. E a gente está pensando já, tendo em vista inclusive as eleições municipais do ano que vem, né? Como é que a gente consolida até em planos de governo essa visão, né? Acho que o debate que você trouxe latente aí, no caso de São Paulo, é o Smart Sampa, né? Que também, pô, você vai parar para pensar, a contratação pública de tecnologia é um dos veículos principais do Estado para fomentar a inovação orientada a uma demanda concreta, né? Você pode fazer tanta coisa com isso, você vai me contratar com isso. Então, assim, a gente também está entrando enquanto movimento para apoiar essa luta também, né? A gente tem se apropriado, tem feito debate nesse sentido também. E no final do dia, a gente se vai ter no território que a gente vai conseguir efetivamente Sem dúvida. conseguir limitar esse poder desse extrativismo de dados bizarro que a gente está vivendo, né? Eu acho que tem que ser pelas cidades, né?
Até tem umas experiências fora do Brasil, né, que fora no contexto norte global, são muito. A própria Francesca Briga em Barcelona vai falar de soberania digital a partir da cidade. Barcelona, acho que a gente tem que realmente travar esse debate a nível de Brasil, a nível de sul global, e aí até brincando aqui, evocando um pouco de resgatar o movimento dos não alinhados mesmo, né? Promover esses movimentos não alinhados, né? Para quem nunca ouviu falar, que eram os países que se opunham ali ao primeiro e segundo mundo na segunda metade do século passado, e realmente começar a criar até por meio dos BRICS agora novamente, com vários outros países membros querendo entrar nessa agenda aí, a gente conseguir reivindicar uma agenda de não alinhada digitalmente, que seja pautada pelos movimentos sociais, que seja liderado pelas grandes cidades e metrópoles do mundo, né? E aí sim a gente consegue, quem sabe, equiparar minimamente a uma via campesina, ao movimento de soberania alimentar do meio da década de 90, que deu essa proporção internacional. A gente tem esse interesse também, enquanto multitecnologia, que é nacionalizar e internacionalizar também o debate. Porque eu acho que uma das coisas que as cooperativas, por exemplo, do MST no campo fazem, a gente precisa fazer na cidade com tecnologia. E qual é o contraponto? O contraponto é como eu uso o aprendizado de máquina, dados que são de controle do local, da comunidade, com data centers federados locais, como que eu uso isso em benefício dessa população que está lá? Dá para a gente fazer coisas que são úteis ou não são úteis? A única coisa útil é atender à espetacularização das plataformas que destrói a informação de qualidade, essa que a gente está criticando aqui, que espetaculariza tudo. Eu acredito que não. Eu acho que a gente tem várias oportunidades, né? Mas a gente precisa fazer. Eu acredito na força do exemplo. Por isso que... porque o MTST está vindo falar aqui com a gente, está todo mundo nos ouvindo, porque ele tem força, mas não é uma força teórica, é uma força do exemplo, Sérgio, né, cara? Você fez lembrar aqui um dos projetos que a gente tem em parceria com o Senhoritas Courier. Olha só. Senhoritas é um coletivo de entrega de bike, né, transfeminista, que atua principalmente em São Paulo. A gente está fazendo essa troca, né, esse intercâmbio de conhecimento e tecnologia. Então, a gente está tentando, ao mesmo tempo que a gente está ajudando elas a desenvolverem a plataforma, se apropriarem da tecnologia, da ferramenta, tomarem decisões técnicas ali para frente, elas também estão trazendo para a gente essa noção de, já que a gente vai automatizar uma entrega, quais são os parâmetros que a gente vai colocar aqui para deixar ele um algoritmo mais humanizado, vamos falar assim, possível, né? Vai ter pontos onde que vai ser uma rota que vai ter um bebedouro, onde vai ter uma oficina de bike, né? Onde o tempo pode demorar um pouco mais, mas isso não vai alterar no valor do meu salário ali no final do dia, do mês, por exemplo, né? Então, eu acho que esse intercâmbio aí é chave e, por exemplo, isso é um exemplo legítimo, né, de pensar em entregas logísticas, né, que os usos dos dados são principalmente utilizados para essa finalidade de previsão, né, de otimização. A gente pode pensar nessa melhor distribuição até das redes da cidade, né? Tem várias redes, né? Como você falou, tem várias redes. A gente pode pensar soluções automatizadas, porque eu queria concordar totalmente com o Vitor. Cara, esse papo de inteligência, eu não vou mudar essa expressão, porque senão as pessoas não vão saber o que eu estou falando. Mas esse negócio, o ChatGPT é ultra inteligente, ele vai dominar o mundo. Mentira! Mentira! Ele não tem... Ele tem 490 bilhões de textos de extração de padrões, de classificação, tem mais 178 ou 180 e tantos milhões de parâmetros, ele transforma tudo em vetores, ele matematiza tudo e te dá uma resposta de um papagaio. Você fala, nossa, que papagaio inteligente. Não, o papagaio nem sabe o que ele está te falando. O ChatGPT é uma enorme máquina. Agora, olha que loucura. Eles elevam a régua, né? O que eu quero falar é o seguinte, você não consegue, nós aqui, com as máquinas que a gente tem, montar um processamento necessário a um GPT. Não consegue, porque é muito processamento que precisa, é muito armazenamento. Mas será que a gente precisa só de tanto armazenamento, de tanto processamento?
A gente não pode ter soluções com menos bancos de dados ou bytes armazenados. Será que a gente não tem condição? Eu acho que tem. É que a gente não está forçando esse desenvolvimento para fazer frente a eles. Porque, na verdade, cara, eu acho que o que eles estão fazendo é construindo essas grandes concentrações de dados e grandes concentrações de processamento para tirar todo mundo da jogada. É isso. Para tirar Aí você só pode enfrentá-los com coisas do tamanho dessa, né? Porque senão você não vai ter como enfrentar. Aí tudo que não é desse tamanho, eles sei lá, isso aí é pouco desenvolvido. A jogada é essa, né? Então eu acho que a gente precisa se antecipar, precisa fazer coisas relevantes, como são os movimentos sociais no Brasil. Os movimentos sociais no Brasil são muito relevantes para segurar a democracia, para produzir, inclusive, né? Que nem eu estou falando, de agroalimentos, essas coisas, cara. Então, falta a gente pôr o pé na porta da tecnologia com força. E aí eu estou falando isso aqui porque eu estou aproveitando essa cartilha que vocês lançaram, e vocês têm os coletivos, a gente pode juntar com outros coletivos, é preciso agora, um outro mundo é possível, é mais ou menos essa linha. Ô Sérgio, só você estava falando aí do império lá, da produção de tecnologia na base na Califórnia, e de possibilidades que a gente pode fazer aqui no Brasil, no Sul, né? E eu concordo contigo plenamente, né? Acho que a gente tem que acreditar que o que a gente faz é bom, né? Um pouco disso também, né? Mas eu só queria destacar que, por exemplo, a título de curiosidade, a Amazon publicou ou foi publicado no jornal Nexo em novembro do ano passado. A maioria das publicações em torno da soberania digital no Brasil tem surgido ali de setembro a dezembro do ano passado. Foram, principalmente, o Nexo lançou falando que a Amazon assume seu compromisso com a soberania digital, né? Então é a mesma Amazon que disputou o domínio.amazon, ganhou dos 8 países da América Latina, né? Com a ICANN, e a mesma Amazon que é a única empresa que tem um selo de segurança para fornecer software e hardware e infraestrutura de nuvem para os dados para o Pentágono nos Estados Unidos, né? Essa a única que a gente acredita que estão promovendo a soberania digital. Então um pouco, eu concordo plenamente, a gente está com essa ideia de justamente trazer mais movimentos sociais, né? A gente já tem um diálogo legal com o MST, trazer o MPA, né? Que o MPA já fornece comida para as cozinhas solidárias. A própria SOF, nessa divulgação feminista, também lançou um documento de soberania tecnológica em novembro também. Então a gente já também está fazendo um diálogo com elas. Eu acho que a gente criar essa grande massa mesmo e focar nas cidades a partir da base, né? Ale, Vitor, só pegar um gancho, eu vou passar para o Vitor. Você sabe que eu li um documento de uma dessas empresas dizendo assim, a França, né? Você falou, os europeus estão com essa linha de soberania digital um pouco bastante diferente da nossa, e soberania de dados também. E aí teve uma empresa que lançou a propaganda. Seja soberano, contrate a nossa nuvem, porque a nossa nuvem ela instala os seus servidores que ficam subordinados aos seus interesses, ao seu governo. Ou seja, os caras transformam tudo em negócio. Eu acho até que era a Microsoft. E a Amazon, você estava falando, eles têm data centers sigilosos, que a localidade ninguém sabe onde é, que é o data center de guerra, que a Marinha Americana já está usando, que tem alta escalabilidade para fazer ataques e tal. E ele diz, bom, mas nós também atendemos outros governos. Só que é o seguinte, o governo tem que passar por um cara que a gente autoriza se ele pode acessar ou não o data center. E a gente diz uma série de coisas. Está escrito, cara, e todo mundo olha e fala, nossa, que maravilha. Ou seja, ele fala, olha, põe os dados do seu governo, sigilosos, inclusive aqui, que eu garanto, lá garantia sou eu, eu garanto tudo deles, só que você pode ter acesso amplo, desde que o cara que acesse seja da nossa confiança. Cara, é um negócio sem noção. É bizarro, cara. Né? É bizarro. E o AWS, né, que é o serviço de nuvem da Amazon, é quase
metade da receita dessa empresa É metade. trilionária, bizarra, e nem por isso a gente deixa de usar a E é AWS 40% do nas mundo. tecnologias do movimento, né? Um dos fatores que mostra a nossa falta de soberania, o nosso colonialismo de dados, é que nesse mundo onde os dados são cruciais, elementos de alto valor, de alto interesse, sensíveis muitas vezes, nós não conseguimos hospedá-los em nosso país, porque é mais caro. Então as pessoas sempre, meu, não tenho como, eu ponho lá na AWS, na Azure, no raio que o parta. E agora está chegando forte o quê? A Oracle. A Oracle, gente, detém as máquinas, o data center privado, a nuvem privada que hospeda a Justiça Eleitoral brasileira. Tudo bem, está hospedado no prédio do STF, mas as máquinas, cara, e os controles das máquinas não é nosso. Aí você fala, isso é secundário. Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Não vou nem discutir. Mas fala aí, Vitor. Eu queria começar a entrar nesse debate que você trouxe aí, Sérgio, que é muita coisa interessante, né? Se deixar, a gente vai até amanhã aqui, viu? Mas não dá, porque a gente tem só 5 minutos, então eu vou passar para você, vou parar de falar. Então, eu queria trazer aqui, porque talvez eu acho que tem uma indicação muito boa aqui, esses debates que a gente trava, como, por exemplo, IA generativas, ChatGPT, eles já estavam sendo travados na década de 70. O Joseph Weizenbaum, que escreveu o primeiro chatbot, o Elisa, ele teve essas mesmas discussões com Carl Sagan. Carl Sagan, aí, que é um ícone da divulgação científica, mas a divulgação científica de que forma, né? Tem muitos problemas aí. Carl Sagan foi um cara que olhou para o Elisa, né, que tinha um script, uma das versões dele, que era o Doctor, tinha uma das versões dele que era o que eles tentavam se passar ali de forma muito gamificada por um psicólogo, por um psiquiatra, né? E isso virou... então, todas essas discussões que a gente tem sobre ChatGPT hoje, de apegos emocionais com tecnologia, que não é algo novo, né? Mas existem, de você personificar o ChatGPT, essas são discussões que o Weizenbaum teve na década de 70. Tá? Então, são coisas que o senso comum liberal, o colonialismo tecnológico, o neoliberalismo impõem formas de pensar que unificam, né, unidimensionalizam a crítica, apagam movimentos que possam oferecer alternativas e apagam a história. Então, a gente já debateu isso, não é algo novo, né? O ChatGPT, só para finalizar isso, né, que tá no centro no debate, a gente tem que debater, tá no centro do senso comum. O ChatGPT ele é treinado em forma, ele não é treinado em conteúdo, ele literalmente não se interessa com conteúdo. Então você não tem como extrair sentido de conteúdo com algo que é treinado só em forma. Estilística, forma, ele é o cara. Né? Você quer ter algo treinado em forma, é o ChatGPT. Com conteúdo não é. Tem gente usando ChatGPT como se fosse ferramenta de busca. Né? Né, pelo amor de Deus. Né? O Ale pode falar muito melhor. Um dos parâmetros, né, estruturantes dessa nossa luta por soberania digital popular é o letramento digital a favor de quem trabalha. Gente, a mistificação da tecnologia, para quem é fã da ficção científica, o Isaac Asimov já falava isso no Fundação, há décadas atrás, sobre como as sociedades vêm perdendo o seu letramento digital, o seu letramento tecnológico. A gente está perdendo isso por nossa, nós estudamos tecnologia, é uma sociedade que nasce tecnológica. Será mesmo? Né? O empoderamento. Pois é um tipo de alienamento, é um tipo de letramento consumidor, consumista, produtivista, né? E as próximas gerações, se a gente não fizer nada agora, as próximas gerações não vão conhecer nenhuma outra forma de se relacionar, de trabalhar, de se expressar com o meio ambiente, com pessoas, com o mercado de trabalho, que não seja por meio de plataformas mistificadoras de tudo. Né? A própria definição de ideologia passa também por alguns ganchos sobre falar se a ideologia que a gente quer trabalhar, ela possui um norte, né, desmistificador ou completamente mistificador, ilusionador da sociedade. Né? A gente quer ajudar na prática a fazer
esse debate desmistificador e a desmistificação passa por adquirir força política para mudar a realidade e ter mecanismos de obter um letramento político, letramento social, letramento tecnológico e etc. Fechou. É isso aí, gente. Nós chegamos a 54 minutos aqui e o nosso episódio só dura 50, mas vai ficar com 54 mesmo. Então, eu agradeço muito. A gente vai ter que voltar várias vezes aí, mas, pô, valeu para vocês. Eu vou pôr o link aí na cartilha. E a gente tem um monte de coisa para fazer aí. Não esqueçam dos convites. E valeu, Ale. Valeu, Victor. Um prazer vocês estarem aqui. E fiquem ligados no próximo Tecnopolítica. Bye, bye, gente.